Se a gente tratar, vamos lá, da universidade, pós-graduação e por aí, você, no caso, Cristiano, que é professor hoje, as pessoas que possuem, não são portadores, são que têm a deficiência, pessoas com deficiência, você sente que elas se encorajaram a procurar mais, de repente, a pós-graduação porque esses temas são tratados lá? Ou você acha que não tem nenhuma diferença, nenhum significado isso? Você fala as pessoas, alunos? Alunos com deficiência, eles hoje procuram mais, de repente, uma pós-graduação que trabalha algo nesse sentido ou não? Não, assim, a gente consegue hoje encontrar pessoas com destaque, existe até escritores, enfim, tem um manual anticapacitista de... Não sei se o nome do cara, ele é um PC também do Rio Grande do Norte, me falhou aqui a memória. Mas pessoas elas têm se interessado muito pelas suas causas, né? Foi o que eu falei, dessa mudança, né? Elas têm um lugar de fala e parte do princípio que elas precisam também conhecer um pouco sobre a sua deficiência, de que forma ela pode, né, mudar, mexer com isso aí, né? Então, sim, elas têm se interessado, elas têm encontrado, a gente luta, né? Mesmo não sendo pessoa com deficiência, mas sendo um profissional que convive com a deficiência diariamente, luta contra as barreiras atitudinais e estruturais, né? Então, a sociedade é muito preconceituosa ainda, né? Discutir o capacitismo já é um bom sinal, porque antes, né, não era discutido, então já é algo legal, que a gente tem que sempre olhar o lado bom das coisas, poderia ser pior, né? Sim. Questões estruturais são mais fáceis de serem resolvidas, né? Hoje em dia, por exemplo, a gente não... Principalmente os prédios mais novos que são construídos, os shoppings, aeroportos, são lugares que têm acessibilidade, né? Já é algo que a gente fala sobre a lei de acessibilidade é de 2000, que é a 10.098, mas, por exemplo, a gente discute hoje a acessibilidade universal, que tem que ser acessível para todo mundo. Não adianta o Brasil ter uma legislação e... Enfim. A gente hoje constrói um prédio que é acessível para quem tem deficiência, para quem não tem deficiência, que é a acessibilidade universal. Sim. Né? Então, existe uma questão de ser mais fácil estar nos lugares, ocupar os espaços, e tem uma questão também das pessoas se interessarem mais em saber sobre e de que maneira elas podem não ser preconceituosas, de que maneira elas podem, enfim, contribuir de alguma forma. Parte de quem lida diariamente, familiares, profissionais de saúde, geralmente são as pessoas que são as desbravadoras, né, as que lutam, as que correm. Mas, assim, o que a gente está fazendo aqui agora, por exemplo, é interessante porque a gente está atingindo pessoas que, de repente, né, não são da área de saúde, não são familiares de pessoas com deficiência, mas que possam entender, né, o seu lugar enquanto sociedade de mudança, né? Então, assim, eu sinto que as pessoas estão ocupando mais espaços, né? E elas, para lutarem, brigarem por suas causas, elas têm procurado conhecimento mais técnico das suas questões, das suas deficiências, das suas possibilidades, dos seus direitos. Tem muitas pessoas com deficiência na área do direito, né, enfim, enveredando para a área política, enfim, né, lutando pelos seus direitos. Então, eu acho que isso é um cenário positivo, né, de que as coisas... E, paralelo a isso, tem a questão da fisioterapia, da reabilitação, né, de estar proporcionando condição para que as pessoas fiquem horas... caminhem com andador, com muleta, que elas fiquem na cadeira de rodas evitando lesão, que elas tenham condição cardiorrespiratória, óssea, psicológica, física, mental, para conseguir brigar, que aí é a parte da reabilitação. Então, estão caminhando juntos. Você mesmo que fez aí mestrado, enfim, pós-doutorado, existiam outras pessoas também com deficiência? Na sua sala? Eu já tive, porque na verdade eu também leciono no mestrado ligado à área de ecologia. E eu já tive alunos também que... Mas assim, por exemplo, no Instituto de Biologia não tem elevador da UFBA. Então assim, era difícil, tinha que sempre alterar onde a sala, onde seria ministrada a aula, porque não tinha. Alguns institutos lá, lá da UFBA estão colocando, física agora tem elevador... Sim. Mas assim, aí tem duas coisas que eu queria tratar. Existe a acessibilidade estrutural, que é construir o prédio para o deficiente acessar. Mas uma coisa é você, de fato, as vagas de estacionamento, por exemplo. Aí eu quero trazer um fato interessante em relação a mim. Até engraçado, mas é crítico. Porque eu encaro de um ponto de vista leve, mas talvez uma outra pessoa com deficiência não encare assim. Eu um dia estacionei, porque eu tenho a credencial da Trans Salvador, estacionei no shopping, aí imediatamente veio um segurança. A senhora não pode estacionar nessa vaga.
Aí eu mostrei a credencial aqui, meu nome. Não, a senhora não pode não. Porque essa vaga é para cadeirante. Porque tem um símbolo, né? Desconhecimento total, É, né? total. Aí na hora eu disse assim, eu respirei fundo, eu digo, eu vou brincar. Porque se eu não brincar, a gente enlouquece, né? Aí eu disse assim, então faz o seguinte, meu jovem. Se você achar uma vaga que tem um desenho de uma pessoa com a perna menor que a outra, me diga que eu vou estacionar. Perfeito. Me diga que eu vou estacionar, porque eu quero Não, a gente estacionar. ri, mas é sério. Aí Perdão, veio- porque a história porque eu você levou na leveza, a gente tá levando na trouxe, leveza, mas é. eu que a questão da formação. Não adianta ter uma vaga lá se as pessoas Não que são estão- treinadas. Porque tem né? acessibilidade estrutural, mas Pronto. existe a barreira comportamental, que é mais difícil Comportamental, de é ser. isso. Aí veio o gerente, o supervisor, o gerente não, o supervisor, e falou, não, desculpe, senhora, porque ele realmente, imagine, né? Então ele entende que ele só pode estacionar Sim, Quem quem tiver for cadeirante. se for cadeirante. Então, assim, é crítico essa E você questão. vê que não é nem maldade, ele Não. acha que ele está exercendo mas- o papel mas dele. Esse é o exemplo do capacitismo mas- estruturado, né? Total. Demais, demais. Demais. E, enfim, Questões e comportamentais. olhar pra você e não, você não tem deficiência. Não, é direto, assim. Porque parece que, é como você falou, a deficiência está relacionada a uma pessoa doente. Uma pessoa que apresenta ter uma doença. Então, Cara de doente, Você é debilitada, você é cara de deficiente, não doente. parece que você é deficiente. Que é outra coisa que te vê. Existem níveis e graus. Existem A CIF níveis. traz isso.